E falha de injeção de prompts no GitHub, olha só, te falando do GitHub, permite vazamento de repositórios privados. Eita, nós, ó. Mais Uma vulnerabilidade técnica denominada Git Lost permite que agentes de IA do GitHub acessem dados privados por meio de injeção de prompt. A falha ocorre quando o invasor insere comandos ocultos em uma issue pública, levando o agente, que possui permissão de leitura em repositórios privados da mesma organização, a interpretar as instruções como legítimas e publicar o conteúdo sensível em comentários públicos. A técnica foi demonstrada por pesquisadores da Noma Security, que extraíram o conteúdo de um arquivo README ao submeter solicitações disfarçadas de tarefas de documentação. O processo contornou guarda-reios de segurança e ao realizar ali as alterações mínimas na redação dos comandos, fazendo com que o agente cumprisse instruções anteriormente bloqueadas. O ataque não exigiu roubo de credenciais ou malware, baseando-se na interpretação de texto malicioso como instruções. O problema ele decorre de uma falha arquitetônica onde agentes operam com privilégios de conta de serviço e não reconhecem fronteiras de confiança entre dados privados e entradas externas não confiáveis. O agente utiliza seu acesso para realizar operações entre fronteiras de dados sem a distinção lógica de que um repositório é privado. A Noma Security e especialistas recomendam que organizações adotem listas de permissões explícitas para repositórios, validem rigorosamente entradas de usuários, incluindo pull requests e commits, e apliquem o princípio de privilégio mínimo. Isso aí serve para tudo, né? É o mínimo a ser feito. O GitHub não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o caso, mas provavelmente deve ter já um pessoal investigando sobre isso. Pois é, trabalhando. E se ele não falou nada é porque, de fato, é possível fazer, né? Não duvido. E esse daí é um grande problema das ferramentas de IA generativa, é justamente conseguir bloquear conseguir travar, né? Fazer guarda-reios que não sejam transpassados. E tá difícil, viu? O pessoal da Anthropic já disse que beira o impossível de fazer esse tipo de solução, né? Esse é um problema arquitetural, porque você pensa que quando você vai integrar IA a uma ferramenta, você necessariamente precisa dos dados da sua aplicação. Como é que está sendo feito isso? Geralmente se faz através do MCP. E aí o MCP, ele geralmente é acessado com um privilégio que acessa muitos dados, ou alguns dados selecionados. Imagina, por exemplo, se você precisa acessar uma API, você vai usar com um nível de privilégio. Então, você vai ter um token lá, ter um nível de privilégio. Com o MCP é a mesma coisa, você precisa escalar para níveis diferentes de privilégio para poder acessar determinada informação. O problema é que quem decide isso, muitas vezes, é o próprio IA. E aí pode ser que você tenha níveis ali diferentes e que ela acaba vazando dados que não deveriam. Eu vou dar um exemplo aqui. Para quem utiliza o YouTube, não sei se você reparou, aliás, até para o próprio usuário. Hoje em dia, você abre um player lá do YouTube. Você tem opções lá, like, você tem como adicionar numa playlist, você tem comentários e você tem agora também um íconezinho chamado perguntar. Então você pode perguntar no vídeo, coisas do vídeo. Então o que ele faz? Ele pega todas as informações que estão ali no vídeo e ele extrai isso para uma inteligência artificial. Provavelmente até o próprio Gemini, eu não sei, porque eu acho que isso aí vai influenciar até, de alguma forma, as recomendações dos vídeos. Porque não é mais ele extrair a transcrição do vídeo. A descrição em si. Ele sabe exatamente tudo que está rolando dentro do vídeo. Então, se você, por exemplo, isso aí a gente já falou aqui, você faz uma thumb que não condiz com o conteúdo, ele vai ser punido. Se você tem um título que não condiz com o conteúdo para fazer clickbait, ele vai ser punido. Só que agora, essa informação para perguntar sobre o vídeo, isso está aberto ao público, beleza. Só que existe também a ferramenta para você perguntar para quem publica vídeos. Então, dentro do estúdio do YouTube, tem essa informação lá. E eu estou usando bastante, tá? Até tem umas estratégias boas aí para quem trabalha com YouTube. Porque, por exemplo, eu posso perguntar coisas sobre o vídeo que eu acabei de publicar. E perguntar assim, poxa, como as pessoas então estão interagindo, se elas estão clicando na thumb, se o título está atrativo, esse tipo de coisa. E depois de um tempo, eu posso até extrair informações ou criar mini roteiros de cortes a partir desse assistente que está ali. Então, eu consigo realmente ter informações.
E aí, por exemplo, se eu pergunto coisas sobre outros canais, aí que está o lance aí. Geralmente ele não me fala. Mas se eu faço perguntas indiretas, por exemplo, se eu falo sobre um tema específico lá, sobre, sei lá, linguagem Go, e aí eu começo a perguntar sobre o vídeo e depois eu quero saber sobre outros canais, tipo, será que outros canais que publicam conteúdo desse tema, eles também têm essa taxa de clique, por exemplo, ou se os títulos estão assim, ele começa a me dar dicas. E eu acho que aí ele já faz, de alguma forma, um acesso ou fala sobre dados generalizados de outros canais que eu, teoricamente, não teria acesso. Então, não é que eu esteja burlando guarda-reio, mas é que ele consegue me dar dicas fazendo suposições ou acessando até dados que ele não deveria, ou que seria uma dica muito boa. Ou seja, dá para usar ele como um assistente realmente de SEO para YouTube. Que tudo bem, podem até ser dados de outros canais que estão abertos, mas que de qualquer forma, dificilmente a gente conseguiria coletar isso tudo não e dá para unificar. saber CTR, por exemplo, a taxa de CTR, clique de um canal. Uhum. Não dá, só se você perguntar pro dono do canal. Pro dono do canal. E é interessante que nós já vimos também que essa ferramenta, ela, às vezes, consegue ter o acesso mais rápido do que a própria estatística ali de dentro do estúdio. Então, você vê que ele tem um acesso diferenciado ali aos dados, né? Então, esse é só um dos exemplos que nós estamos dando por aqui. Porque essa falha no GitHub compromete realmente, porque se você tem uma organização, é muito comum que você tenha repositórios públicos e repositórios privados. Então, a partir do momento que num repositório público alguém consegue mandar ali, que nem eles fizeram através de um README, e você consegue receber respostas de algo privado, é uma falha grave de segurança, né? As empresas têm que tomar cuidado com esses níveis de segurança, mas, de qualquer forma, nesse caso, o GitHub realmente tem que entrar em ação para proteger ainda mais essa diferenciação ali dos acessos. Esse aqui é o corte de uma notícia do Compilado, que é o podcast do Código Fonte TV. Onde toda semana tem episódio novo falando de programação, tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança. Então já se inscreva no canal do Compilado e acompanhe os episódios completos. E concorra a prêmios.